Olá, queridos alunos do 5º ano! Estamos aqui para a nossa aula de matemática. Aula sempre muito legal e divertida. Vejam só, hoje iremos continuar o nosso assunto de unidades de medidas. Aula passada, nós aprendemos unidade de medida de massa. Hoje, iremos aprender a unidade de temperatura. Vocês sabem o que é temperatura? Não acredito que não sabem, pois vocês vão aprender agora. Olha aqui, já cheguei aqui, tá vendo? Eita, o que é isso aqui? Sabe, olha que agora vocês já perceberam que vocês sabem, porque tem termômetro aqui que a sua mãe em casa utiliza para medir febre quando você está dodói. E tem um termômetro como esse daqui que está sendo tão utilizado, não é, por conta desse Covid. Pois é, todo comércio que você vai entrar, eles utilizam esse termômetro para saber se você está com febre ou não. Mas o que é temperatura? E agora? Vocês sabem o que é? Vamos ler comigo aqui. É o estado de agitação das moléculas que compõem o corpo analisado. Entenderam alguma coisa? Não acredito! Não se preocupe que eu estou aqui para resolver esse problema. Depende do corpo que está sendo analisado. Por exemplo, se for uma pessoa como eu, então a temperatura é a agitação das moléculas do meu corpo, certo? Agora, se você for medir, por exemplo, a temperatura de uma água que está no fogo, aí você está medindo a agitação das moléculas daquela água, entendeu agora? Se você vai medir a temperatura do ambiente, então será a agitação de moléculas do ar, ok? Então depende do corpo que está sendo analisado. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar muito do nosso corpo, ok? Bora lá. Medida de temperatura. Aqui no Brasil, todas as medidas são feitas através da escala termométrica Celsius. Esse Celsius aqui, o nome é dessa forma porque foi um homem que criou essa escala termométrica. O sobrenome dele é Celsius, certo? Por isso, o nome dessa escala é Celsius, representado pela letrinha C. Ó. Tem o C e tem uma bolinha bem pequenininha aqui em cima, que representa graus, onde o termômetro é dividido em 10 partes iguais, ou seja, sua variação de temperatura vai de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Olha aqui, ele vai de 0 até 100. Se você observar esse termômetro, quando está aqui no 0, se a gente fosse analisar a água, por exemplo, a água, certo? Se você fosse analisar a água, se tivesse a 0 grau, a água está no estado sólido, que é o gelo, certo? Agora, se ela tivesse lá em cima, em 100 graus Celsius, então ela chegou no ponto máximo dela. Por que está em 100 graus Celsius? Ela está no fogo, né, sendo aquecida. Ainda quando chegar a 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Você observar assim, ó, no fogão, aí sai aquela fumacinha, certo? É a água que está evaporando. E se você colocar uma tampa em cima da panela com água quente, você abrir depois, vai perceber que a tampa está cheinha de água. O que é isso? O vapor da água que está evaporando está batendo na tampa, aí como não tem como sair, ela se transforma em água novamente. Tá vendo que legal? São experiências que acontecem no seu dia a dia e você nem presta atenção, pois isso acontece direto na cozinha da casa da sua mãe. Direto. Quando ela vai esquentar água para fazer o café, quando ela coloca a comidinha no fogo, por exemplo, quando ela faz arroz, macarrão, feijão, ou coloca macaxeira e inhame no fogo, tudo isso. Acontece isso aqui. Vou repetir. Quando a água chega na temperatura máxima de 100 graus, ela começa a evaporar, certo? Evaporar. E quando ela está na temperatura mínima de 0 grau, vira gelo. Por isso vocês pegam, ó, aquele tubinho de gelo que enche de água e coloca no congelador de casa. Ela não se transforma em gelo porque a temperatura dela ficou 0 graus.
A temperatura normal do corpo, no corpo humano, viu? Humano varia na escala Celsius de 36 graus, 36 a 37 graus. Acima disso é considerado febre. Vou repetir. A temperatura normal do nosso corpo, ela varia de 36 a 37. Caso aconteça da temperatura estar mais elevada, é porque estamos com febre. Medida de temperatura. Esses daqui são os aparelhos que pode ser usado para medir a temperatura do corpo. O aparelho utilizado para aferir a temperatura do corpo é o termômetro. Existem diversos tipos de termômetros, sendo que o mais comum é o termômetro clínico, composto, na maioria das vezes, por mercúrio ou álcool. Desses daqui, vocês conseguem identificar qual é o termômetro clínico? Desses daqui? Você já usou em casa, eu acho, né? Hoje não é utilizado muito não, mas antes a gente usava muito esse. É esse daqui, ó. Por que de mercúrio? Porque ele tem um liquidozinho de mercúrio vermelhinho dentro, que a temperatura, quando está alta, ele sobe, aí mostra a temperatura. Vamos ver aqui. Temos outros termômetros, como esse daqui, que a gente encontra na pista, que mede a temperatura do ambiente. Esse daqui. Esse é o digital, esse é o infravermelho. Agora vamos ver cada tipo de termômetro, mas os mais comuns que utilizamos no nosso dia a dia. Esse daqui é o termômetro analógico ou de mercúrio, certo? Ele era muito utilizado. Hoje não é muito utilizado mais não, porque está proibido. Por causa da toxicidade do mercúrio, estão proibidas as vendas e distribuição dos termômetros de mercúrio no Brasil, desde 1 de janeiro de 2019. O uso do mercúrio pode trazer riscos para a saúde e para o meio ambiente. Como isso pode acontecer? Caso o termômetro quebre, o mercúrio que tem dentro pode prejudicar a nossa saúde. Por isso, está proibido, tá? Você não encontra mais para comprar. E caso você tenha desse caso, tome muito cuidado para não quebrar, tá? Esse agora é o termômetro digital. O termômetro digital é o tipo mais comum de termômetro e uma boa opção básica. Eles produzem leituras precisas quando usamos corretamente. Esse daqui é o que a gente agora tem em casa e podemos comprar em qualquer farmácia, esse tipo de termômetro. E tem agora o mais comum também, que a gente vê direto, que é esse termômetro infravermelho. Este tipo de termômetro usam as tecnologias de infravermelho para detectar o calor proveniente da superfície da sua pele. O termômetro infravermelho é sem contato e é mais indicado para comércio e serviços essenciais. Esse daqui não precisa colocar no seu corpo diretamente, ter contato para encontrar a sua temperatura, tá certo? Já esse daqui, que é o digital, a gente utiliza, normalmente no nosso dia a dia, como é que a gente utiliza? Coloca aqui debaixo do braço e espera um pouquinho, tá certo? Que quando ele apitar, vai mostrar a temperatura do corpo, não é? Então, há a diferença. Esse tem um contato direto com o corpo, esse daqui não. Agora é a nossa hora de praticar. Vamos ver se você aprendeu tudo sobre medida de temperatura. Olha só, já tem os termômetrozinhos aqui, ó. Tem um detalhe que eu esqueci de dizer a vocês. Esse termômetro, ele cresce aqui, ó, vai aumentando. Parece como uma reta numérica, não é? Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ele está aumentando de 10 em 10. É como uma reta numérica, só de forma vertical. Uma professora mediu a temperatura de 3 alunos que não estava passando bem. Veja a tabela, a temperatura. Olha aqui, ó. Ana estava com quanto? 36,5 graus Celsius. Lembra? Isso aqui é graus Celsius. Clara estava com 37,5 graus Celsius. E Moisés, 38 graus Celsius. Aí o que está pedindo aqui? Se a professora tivesse usado um termômetro de mercúrio, como faria a marcação da temperatura de cada um dos alunos?
Deixei aqui bem grande para a gente fazer, tá? Então, se Ana é 36,5, ele vai subir aqui, ó, 36,5. Olha aqui, 36,5, certo? Clara, 37,5. Então, Clara está um pouquinho mais alto do que Ana. Olha aqui, está um pouquinho mais alto do que Ana. E Moisés, 38. Moisés está com a temperatura mais alta do que Ana e Clara. Tá vendo que legal? Mas tem outra forma também. Veja o que a professora pediu. Se a professora tivesse usado um termômetro digital, como ficaria a marcação da temperatura de cada um dos alunos? E agora, como ficaria? Vamos ver? Ó, Ana ficaria quanto? 36,5 graus Celsius. Clara, 37,5 graus Celsius. Moisés, 38 graus Celsius. Agora a gente precisa ter umas perguntinhas legais sobre isso aí, né? Que assim tá muito fácil. Olha as perguntas. De acordo com a escala Celsius, qual a temperatura normal do corpo humano? A gente viu aqui na aula de hoje. Qual é a temperatura normal do nosso corpo? De quanto? De 36 a 37 graus Celsius. Qual dos 3 alunos apresentou a temperatura mais alta? Foi Ana, Clara ou Moisés? Pois é, foi Moisés. E qual deles apresentou a temperatura mais baixa? Se Moisés já apresentou a mais alta e a mais baixa foi Ana ou foi Clara? Eu acho que foi, tá vendo? Foi Ana. Qual deles está com febre? E como podemos saber disso? Com febre está a pessoa que estava com a temperatura mais alta. Ele estava com 38 graus. Olha, Moisés, sua temperatura está acima do normal do corpo humano. Ele estava com 38 graus Celsius. O normal é quanto? De 36 a 37 graus. Quantos graus a temperatura dessa criança deve baixar, no mínimo, para que elas não estejam mais com febre? E agora? Se ele está com 38 graus, tem que baixar quanto para não ficar com febre? 1 grau, tá vendo? E Clara, ela não estava com muita febre, ela só estava assim, febril, né? O pessoal diz assim, tá febril, porque tá chegando a febre. Ela estava com 37,5, então ela tinha que baixar quanto? Meio grau, 0,5 graus. E para finalizar, vamos analisar agora esse termômetro. Observe o termômetro e complete. E eu já disse aqui, ó. Quantos graus está marcado o termômetro? Olha aqui, 36,4. Beleza? Uma pessoa que está com esta temperatura no corpo está com febre? Está com febre? 36,4? Tá não. Não. Por que não está? Porque ainda é a temperatura. É considerado febre uma temperatura acima de 37 graus. Abaixo não. A escala para medir a temperatura mais usada no Brasil é qual? E a gente utilizou aqui e utilizou aqui. Lembrou? É isso mesmo, a escala de Celsius. A nossa aula de matemática hoje termina por aqui. Nos encontramos na próxima aula com a continuação desse assunto, que é a unidade de medidas, certo? Tchau, pessoal. Até a próxima.